Bom dia, terceiro ano. Eu espero que vocês estejam assistindo às aulas e pela quantidade de visualização que eu vi, eu creio que vocês estejam mais aplicados, né? Porque, como eu disse, vocês têm mais tempo agora para ver a aula, né? A minha aula é a primeira, né? Mas vamos lá. Nós já falamos, isso é somente introdução de estatística, em moda, média e mediana, que são medidas de tendência central, e nós falamos em desvio médio, variância e desvio padrão. Mas quando você vai fazer a provas do Enem, principalmente em provas de Enem, vocês vão ver muito gráficos. Tá certo? Então, ele pode dar gráfico a você, dar um gráfico a você, sem ser essa distribuição que a gente faz normalmente. Digamos que eu tenho um rol de valores, tá certo? Ao invés dele fazer esse rol de valores, ele vai dar você através de gráficos. E como são esses gráficos? Então eu vou mostrar quais são os tipos de gráfico, tá certo? E consequentemente a gente vai analisar o gráfico, tá certo? A gente vai conseguir saber qual é a moda olhando para um gráfico, a gente vai saber qual é o valor, a média, ou o valor médio olhando para um gráfico, a gente vai saber qual é a mediana ou o valor mediano, né? Analisando um gráfico, moda ou valor modal também analisando um gráfico. A gente vai saber qual é o desvio médio, a variância, o desvio padrão também analisando o gráfico, embora o Enem não faça esse tipo de questão. Por incrível que pareça, o Enem não coloca um gráfico e pede desvio médio, não pede variância, às vezes desvio padrão. Geralmente ele pede o valor modal, o valor médio ou o valor mediano. Na maioria dos casos é exatamente assim, tá certo? Então, como são esses gráficos? Vou apagar aqui, ó. Esses gráficos eles podem ser representados através de barras, que a pessoa chama de gráfico de barras. Certo? Então, ele vai aqui, e ele vai dar uma informação. Uma informação vai ser referente ao eixo vertical e a outra informação vai ser com relação ao eixo horizontal, tá certo? Como isso aqui nem sempre é uma função, não é verdade? Então, o gráfico de barras, desculpa gente, o gráfico de barras, ele pode ser representado de duas maneiras. O gráfico de barras, ele pode ser representado de duas maneiras. Ou ele vai representar as barras relacionadas a um valor aqui, ele deu uma determinada uma definição para cá e uma definição para cá. Então, esses gráficos ele pode ser representado dessa maneira. Só um exemplo, tá, gente?
gráfico de barras. Então o gráfico pode ser representado dessa maneira, ok? Ó, a barrinha pode ser representada dessa maneira, ok? O gráfico de barra pode ser representado dessa maneira aqui, tá certo? Então é claro que ele vai dar valores aqui, aqui vai ter valores e aqui vai ter valores, tá certo? Vai ser valores aqui e valores aqui. Então quando a gente começar a analisar o gráfico, é que eu vou dizer a vocês o que é que ele está fazendo. Mas a princípio eu estou mostrando a vocês que tem dois tipos de... vários tipos de gráfico. Esse aqui é o chamado gráfico de barras. Então ele pode ser representado dessa maneira e, por incrível que pareça, ele pode ser representado dessa maneira. Você pode ver um gráfico de barra representado dessa maneira. Aqui está coladinho, mas aqui ele poderia representar em separado. Isso aqui também seria um gráfico de barras. Ok, gente? Então ele vai dar valores aqui, ele vai dar valores aqui. Ele vai dizer quem é o seu eixo vertical e quem é o seu eixo horizontal. Qual é a relação que vai ter entre o eixo vertical e o eixo horizontal? Ele vai dizer, tá certo? Então, a princípio, esse é o que você chama de gráfico de barras, ok? Gráfico de barras. Então a gente tem que prestar atenção quando você olhar um gráfico e saber se esse gráfico é um gráfico de barra, ok? Então ele vai ter que dar uma relação. Ele vai dar valores ao seu eixo vertical e ele vai dar valores ao seu eixo horizontal, tá certo? Aqui quantas vezes o crescimento de uma população, entendeu? A criação de certo tipo de suíno, equino, bovino, ele vai ter que dizer alguma coisa a você e fazer uma determinada relação para que você consiga analisar o gráfico, ok? Então, esse aqui é o chamado gráfico de barras, ok? Continuando. Outro gráfico bastante usado é o chamado gráfico de setor, que a turma também chama de gráfico pizza, porque ele representa, olha aqui, ó, setor. Ele representa o gráfico através de um círculo, na verdade? Através de um círculo. E ele aqui, ele vai distribuir, tá certo? Digamos que ele diga, uma população é representada através do gráfico abaixo. Aí ele deu um gráfico de setor, certo? Então aqui, ó, ele chegou e disse, isso aqui, ó, isso aqui é a população branca. Só um B. Isso aqui é a população branca. Isso aqui é a população parda. Isso aqui é a população negra. Entendeu? Então aqui, ó, ele fez aqui, isso é o que ele chama de gráfico de setor. Então, ele vai colocar aqui valores. Ele pode colocar aqui em forma percentual, certo? Digamos que aqui seja 50%, aqui seja 30% e aqui seja 20%. Ele pode colocar em números, aqui 300 mil, 1 milhão, 500, ele pode colocar valores, mas você sabendo que a circunferência tem 360 graus. Então se ele colocar aqui um percentual, 20%, tantos graus,
né? 360 graus, 100%. E aí sucessivamente. Então a gente vai aprender a analisar o gráfico de setor, que muita gente também chama o gráfico de pizza. Então, ó, é importante você saber. Então, o gráfico de barra, ele pode estar representado, vai ter dois eixos, o vertical e o horizontal. E ele pode estar representado tanto na horizontal, as barras podem estar, elas podem estar na horizontal, ou a barra pode estar na vertical, quando a gente mostrou na parte de outrora. Então, muita atenção a isso, tá certo? Para a gente fazer exercício de barra, eu vou ter que, antes eu vou ter que colocar toda a questão aqui, isso vai ser, é claro que vai ser na próxima aula, toda a questão aqui, vou ter que colocar toda a questão, desenhar o gráfico e a gente vai analisar parte a parte, tá certo? Então, isso aqui é o gráfico que a gente chama gráfico de setor e que a gente chama também de gráfico pizza, que realmente fica parecendo uma pizzazinha, né? Outro gráfico, né? Que tem um gráfico que ele chama, que também ele vai colocar um eixo vertical e um eixo horizontal, tá certo? E esse gráfico ele vai chamar de ele vai chamar, desculpa gente, caiu aqui meu apagadorzinho, ele vai chamar de gráfico de linha, ele vai chamar de gráfico de linha, ou também pode ser chamado de poligonal. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai dar um eixo horizontal e um eixo vertical. E ele vai apresentar isso aqui através de linha. Só que essa linha, ela pode ser uma linha fechada, uma linha pontilhada, uma linhazinha e um ponto. Entende isso? No gráfico pode ter mais de um tipo de linha, porque um vai representar um tipo de população, o outro vai representar um tipo de população, e excessivamente. Então, ele pode representar no único gráfico isso aqui, ó. Beleza? Mas ele poderia representar dessa maneira aqui. Deixa eu trocar de cor. Ele poderia representar dessa maneira aqui, ó. Tá vendo, ó? Pontilhadozinho. Vou passar por aqui porque pode ser que isso aqui aconteça no gráfico. Beleza? Ou ele pode representar no mesmo gráfico isso aqui, ó. Ele vem. Tá percebendo aí, ó? Ele está diferenciando as linhas. E aí, pessoal, nesse gráfico, ele também vai informar a você o que é o eixo vertical, o que é o eixo horizontal e qual a relação que essas linhas têm com esse gráfico. Tá certo? Então, isso aqui ele pode fazer, mas ele vai ter que dar para você condição de você saber o que é isso e o que é isso para você poder analisar o gráfico. Então, a princípio, eu não estou falando, não estou analisando, estou só dizendo os tipos de gráfico que você pode ver. Que no Enem sempre vai cair gráfico, nunca deixa de cair. Então, os gráficos podem ser de barra, que você pode ver a barra na vertical ou na horizontal. Também vai ter um eixo vertical e um eixo horizontal, que ele vai ter que dizer a você, para que você possa analisar. O gráfico pode ser de setor, que eu também falei, ou de pizza, que ele também vai ter que dar condições e informações para que você possa resolver a questão de acordo com o que ele vai determinar. E o gráfico de linha ou poligonal, tá certo? Então, as linhas podem ser constantes,
pontilhada e uma linhazinha em um ponto, só para ele diferenciar as várias informações que ele vai dar em um determinado gráfico.